Olá, eu sou Eduardo Berebigê e falo para a coluna Momento Jurídico do programa Força do Agro da Revista Oeste. Como vocês têm acompanhado, eu estou viajando pela Europa já desde o início de janeiro e estamos já no final da viagem. Nos últimos tempos eu estive na Polônia, falei pouco da Polônia semana passada, um país lindíssimo. Estive em Breslávia, uma cidade pequena, histórica, muito bonita. Estive em Varsóvia. Varsóvia é uma cidade cercada de história, principalmente pela Segunda Guerra Mundial, onde teve o gueto de Varsóvia, que foi a primeira grande invasão alemã, que foi o que realmente deu a escalada da Segunda Guerra Mundial. Uma cidade muito bonita, vale a pena conhecer. Principais produtos produzidos pelo agro na Polônia: batata, beterraba para açucareira, né, para fazer açúcar, e carne suína principalmente. Mas uma economia, uma das maiores economias do agro da Europa, mas nem se compara com a do Brasil em extensão de terra, em produtividade, enfim. Mas é um belo país e com uma carga tributária com IVA em torno de 21% mais ou menos. 21% a 23%, dependendo da alíquota básica, dependendo dos produtos. Realmente muito mais baixo que o nosso, que deve ser 28,5%. Depois vim para o Reino Unido. Escócia, realmente um país também lindíssimo. Escócia tem sua economia baseada em cereais, basicamente, trigo, aveia, cevada, e também carne, né? Principalmente carne ovina, carne de ovelha, até porque aqui tem uma indústria têxtil muito forte, então eles usam a lã, né, como matéria-prima para a sua indústria têxtil. Também um país lindíssimo, cercado de história. Edimburgo, a capital, uma cidade belíssima, também um povo acolhedor, um país muito interessante de se conhecer, a Escócia. E um outro fato: o IVA da Escócia, em média, o Reino Unido tem em média um IVA de 20 a 21%, a sua alíquota básica, realmente muito menor do que o do Brasil, né? Como vou repetir o que eu falei agora há pouco, a previsão do nosso IVA é 28,5%, realmente é um mundo de diferenças, 40% a mais do que basicamente se cobra do Reino Unido. Mas a Escócia é um país lindíssimo, um país cheio de história, vale muito a pena conhecer. Depois da Escócia eu estive na Irlanda do Norte. Irlanda do Norte, um país pequeno, também com uma forte vocação para a produção de alguns cereais, carne também, porque o Reino Unido é um grande produtor de carne, mas tudo em pequenas áreas, porque é um país muito pequeno. E o detalhe: Irlanda do Norte é um país também marcado por um conflito. O conflito entre o exército republicano irlandês, o IRA, né, e as forças principalmente da Inglaterra, do Reino Unido, porque existia um anseio da população, principalmente a população protestante, que é a maioria aqui, de continuar no Reino Unido. E parte da população católica gostaria de ser independente, assim como a Irlanda. A Irlanda é independente do Reino Unido desde 1937. Então, esse conflito durou 30 anos, mais ou menos. Foi um conflito bem sangrento. Em 1998 foi celebrada a paz. Então, em Belfast, tem muita história sobre esse conflito, muitos murais, muitas pinturas, muitos artistas. Inclusive, o motorista que nos levou para fazer o tour foi um revolucionário. Ele foi do IRA, ficou 4 anos preso, é artista, pinta murais também, e também trabalha como motorista. Ele nos contou muito o lado deles, o lado da Irlanda do Norte, da história. Realmente é um lugar muito interessante, vale a pena conhecer. E também produção do agronegócio pequena, em virtude do seu pequeno território. Depois tivemos o País de Gales. O País de Gales também muito bonito, Cardiff, a capital. O País de Gales também, a principal produção é carne, né, principalmente ovinos. Um local muito bonito, Cardiff, uma cidade maravilhosa. E para vocês terem uma ideia da grandeza do agronegócio do Brasil, tem o maior grupo do Brasil que planta praticamente 700 mil hectares de soja. Todas as terras, todo o território do País de Gales tem 2 milhões de hectares. Quer dizer, isso não o território agricultável, que deve ser 30% disso, 40%. Todo o território do País de Gales tem 2 milhões de hectares. Quer dizer, se for olhar em terras agricultáveis, talvez não tenha nem o que o nosso maior produtor de soja planta.
para vocês terem uma ideia da grandeza do agronegócio brasileiro. Mas vale muito a pena. Cardiff, uma cidade maravilhosa, fomos ali no interior também visitar alguns castelos em outras cidades pequenas, interessantíssimo, vale muito a pena. E agora estamos em Dublin, Irlanda fora do Reino Unido, né, há muitos anos. Então o Reino Unido é formado por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, que tem um chefe de Estado único, que é o rei Charles III, mas cada país tem o seu governo, um primeiro-ministro, enfim. E a Irlanda está fora disso. Então a Irlanda aqui está na zona do euro, e os outros países fizeram o Brexit, né? O Brexit foi aquela saída da União Europeia 5 anos atrás, e hoje nós vemos a população, a maioria, insatisfeita. Teve uma pesquisa, 55% querem voltar para a União Europeia. Eles foram conduzidos pelo Boris Johnson, aquele primeiro-ministro excêntrico, um loiro que andava com o cabelo todo diferente. E esse ministro Boris Johnson conduziu, na época, a população, convenceu a sair da União Europeia, mas pelo que nós vemos aqui, não foi um bom negócio. Dublin também é uma cidade lindíssima, uma cidade histórica, maravilhosa, vale a pena conhecer, um povo muito acolhedor. Um detalhe em Dublin, muitos brasileiros, estamos sendo atendidos no hotel por brasileiros, em restaurantes por brasileiros, muitos e satisfeitos aqui, bem recebidos, uma boa situação. Isso é muito interessante. Então, esse é um resumo da Europa, vale a pena, quem tiver a oportunidade de conhecer o Reino Unido, locais maravilhosos. Só finalizando com a questão do Brasil, comemoraram o recorde da arrecadação, o recorde em 30 anos, desde que esse número é medido, 2,72 trilhões, um aumento de 9,62% comparado com o ano passado, e ainda assim um déficit de praticamente 50 bilhões de reais, o que é um absurdo, e agora o governo ainda se concede aumento ao Supremo, ao Legislativo e ao Executivo. Isso, como um efeito em cascata, vai piorar ainda os números do governo. Realmente, as notícias brasileiras sempre nesse rumo, e agora o governo está querendo tributar o agronegócio, as exportações do agro, para obrigar os produtores a vender no mercado interno e baixar os preços dos alimentos. Quer dizer, não faz sentido nenhum as notícias que nós vemos do Brasil, uma vergonha atrás da outra, o governo completamente perdido, arrecadando como nunca, gastando como nunca, e com políticas econômicas totalmente equivocadas. Mas eu me despeço de vocês aqui da Europa, semana que vem já estarei no Brasil. Muito obrigado a todos, desejo uma ótima semana e que Deus abençoe a todos.